Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom estarmos juntos em mais uma transmissão da nossa celebração através do nosso canal do YouTube e nossa página do Instagram. Que Deus abençoe a sua vida, que seja uma noite de crescimento, de aprofundamento no conhecimento da Palavra de Deus e de apreensão das bênçãos que Deus tem para nós. Estamos numa série de mensagens, é hora de admitir, e hoje vamos aprender mais uma verdade que precisamos admitir e guardar em nosso coração. Nesse tempo de pandemia, a crise chegou em muitas famílias e alguns não têm o que comer em casa. Então nós criamos desde março de 2020, já faz um ano que estamos nessa campanha, SOS Cesta do Amor. E você pode se juntar a nós e abençoar famílias, mandando a sua oferta para a gente comprar cestas básicas para levar comida para a casa de muitas pessoas. Nesse tempo de pandemia, uma das coisas boas é poder se encontrar com pessoas, ainda que seja através de salas virtuais, ver o seu rostinho ali na tela, conversar, sorrir juntos, orar juntos, refletir sobre o sermão que é pregado no domingo. A cada semana você pega o sermão que é pregado no domingo e vai destrinchando ali no grupo, um pequeno grupo multiplicador, PGM, que coisa boa. Venha fazer parte de um PGM também, entre em contato com a Andresa aí que ela vai te orientar, vai te falar sobre cada um deles, vai te passar o link do encontro para você participar. Você vai ser grandemente abençoado. Nós temos também a nossa Escola Bíblica Discipuladora, que acontece todos os domingos às 9 horas. E você deve estudar a Bíblia, é uma orientação bíblica. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que diz a palavra de Deus na carta de Pedro. Então, meu querido, você deve crescer no conhecimento estudando a Bíblia Sagrada. Seja você um aluno da Escola Bíblica Discipuladora. Se você quer saber como, entre em contato conosco que nós te daremos toda a orientação. Nós temos realizado uma obra de reforma muito grande em nossa igreja, estamos agora numa fase de colocação do forro e quando concluir vamos colocar então piso, pintar as paredes e colocar os revestimentos acústicos e concluir a instalação de equipamentos e vai ser uma bênção. Então ore por esses desafios, tá bom? Alguns entraves vão aparecendo no meio do caminho, mas Deus tem nos abençoado e nos dando vitória e não deixando faltar recurso, porque Ele vai tocar no seu coração. E quando você sente o toque no coração do Espírito Santo de Deus, você se rende e então oferta com liberalidade. E Deus nesse momento está tocando na sua vida, te desafiando a ofertar para a nossa oferta, para a nossa campanha e também para o pagamento das cadeiras que já adquirimos. Elas estão divididas em 3 parcelas e logo nós vamos quitar, porque você não tem deixado faltar, tem ofertado. Cada cadeira custa R$300. Faça a sua doação e você vai ser profundamente abençoado. Uma das armas poderosas que o crente tem é a oração, poder falar com Deus. E um chamamento bíblico é orai sem cessar. Então não podemos parar de orar o tempo todo. E temos muitos irmãos enfrentando lutas que precisam de nossa oração. Então, meu querido, oremos. Nós criamos uma campanha chamada Mover de Oração, 3 vezes ao dia, 6 horas, 13 horas, 21 horas. Vamos nos unir em oração como igreja, como exército, e Deus ouve a oração dos fiéis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então vamos orar? Querido Deus, neste momento eu te louvo pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Ao longo desse tempo de adversidade não nos tem faltado direcionamento, consolo, paz no coração. Tudo isso vem de tuas mãos. Muito obrigado, seja engrandecido. Seja engrandecido também porque alguns irmãos nossos enfrentaram lutas, adversidades, mas venceram, já estão em casa recuperados para a glória de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa
precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nós estamos numa série de estudos cujo tema é Hora de Admitir. E hoje eu quero falar com você sobre o tema. É hora de admitir que você é abençoado. Você é abençoado. E para tanto eu quero ler com você a carta aos Efésios, logo no primeiro capítulo. A carta aos Efésios trata da doutrina da igreja. Ela começa falando das bênçãos reservadas àqueles que adentram para a igreja, que fazem parte da igreja de Jesus Cristo. Então vamos ler Efésios 1, de 3 a 14. Chama as pessoas que estão aí, compartilha a Bíblia. Vamos ler juntos esse texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, e o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. Muitas pessoas buscam bênçãos, ficam correndo atrás de bênçãos, e até mesmo os crentes fiéis ficam aí buscando bênçãos, correndo atrás de bênçãos. Alguns
se esquecem de que muitas bênçãos já estão reservadas para a vida daqueles que seguem a Cristo Jesus, que receberam Jesus Cristo como Salvador, que nasceram de novo para viver a nova vida com o Senhor Jesus. Isso Deus fez como parte de um plano de estabelecer a sua igreja, um povo escolhido, um povo reunido em torno dele para o louvor da sua glória, um povo abençoado por ele para ter unidade de fé e viver para o louvor da sua glória, como nos ensina o versículo 12 do texto que lemos, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Efésios 1, 12. A carta aos Efésios, ela apresenta de forma maravilhosa, muito sábia, extraordinária, a doutrina da igreja, desde a sua fundação em Cristo Jesus até a obra completa que o próprio Cristo consumou na cruz do Calvário, e ela traz também as implicações práticas da doutrina da igreja. E ele começa o versículo 1, versículos 1 e 2, saudando a igreja, trazendo uma saudação à igreja. E a partir do versículo 3 até o versículo 14, ele vai apresentar, eu chamaria de um portfólio de bênçãos reservadas aos crentes em Cristo Jesus, que a partir da sua conversão têm acesso a essas bênçãos. E essas bênçãos fazem parte de um plano de Deus, realizado por Ele mesmo através de Cristo Jesus, para unir um povo que Ele comprou com seu próprio sangue para si e formar então um projeto maravilhoso chamado Igreja de Jesus Cristo. E nessa noite eu quero convidar você a ver comigo que é hora de admitir que o Senhor já nos deu ricas bênçãos a todos aqueles que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E no versículo 3, o apóstolo Paulo inicia exaltando o nome de Deus, louvando a Deus por tudo que Ele fez através de Jesus Cristo por nós, crentes, pessoas, seres humanos imerecedores, mas Ele nos amou. Versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, minha querida, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. E Paulo está se referindo aqui à fonte das bênçãos, que é Deus. Por isso ele diz: bendito seja Deus, Deus Pai, o Pai de Jesus Cristo e nosso Pai. Ele está se referindo a Ele. Deus já nos abençoou com tudo que necessitamos em Cristo Jesus. E isso pode se concretizar em nosso viver, no nosso espírito, nas nossas mentes, no nosso corpo, em todas as circunstâncias, nossa vida diária, qualquer área de necessidade, até mesmo diante dos dramas advindos deste mundo, inclusive as pandemias, as perdas, as enfermidades, as crises, as lutas. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais para que de maneira poderosa possamos atravessar qualquer situação e em todas as áreas da nossa vida sintamos os reflexos destas bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas, então, pedem a Deus o que já têm em Cristo. Ficam pedindo a Deus as bênçãos que já alcançaram. Precisamos então tomar consciência daquilo que Deus nos dá através do Senhor Jesus Cristo. Vejamos aqui então quais bênçãos são essas. Eu dividi então essas bênçãos em 3 áreas. As bênçãos advindas do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, narradas neste portfólio que Paulo apresenta em Efésios 1, de 3 a 14. Em primeiro lugar, bênçãos em Deus Pai. Eu quero destacar aqui 2, escolhidos e predestinados por Deus. Versículos de 4 a 6 nós lemos assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Posso ouvir um amém? Efésios 1, de 4 a 6. Esse texto
é um texto muito delicado e alguns exageram ao estudar esses temas. E alguns teólogos criaram linhas teológicas embasadas em temas isolados, tirando-os do contexto geral da Bíblia, esquecendo do que toda a Bíblia ensina e foca em alguns textos isoladamente e dão uma interpretação exagerada a esse texto. E outros, ao contrário, evitam falar desse texto por insegurança, por não entender exatamente qual o propósito do texto. Ao falar de eleição, ao falar de predestinação, ao falar de adoção, precisamos ter em mente o agente de tudo isso, que é Deus. O Deus mesmo nos escolheu. Literalmente, se você pegar do grego para o português, a palavra onde está traduzida como escolheu, está exatamente nos elegeu. É a base da doutrina da eleição. Está aí no versículo 4. E o texto também utiliza outra expressão, ele nos predestinou. Está lá no versículo 5. Mas com um propósito. E aqui é que está o X da questão. Ele nos escolheu, nos adotou, nos predestinou para o louvor da sua glória. Essa escolha e predestinação enfatizam sobretudo a soberania de Deus, que deve ser reconhecida, aceita e exaltada. Ele nos escolheu para o louvor da sua glória. Ele planejou tudo desde o início, fez tudo sozinho. Foi plano do Senhor Deus na sua triunidade. Isso nada tem a ver com o fato de sermos especiais, de sermos um grupo seleto, um grupo que somente sobre ele existe a possibilidade de cair as bênçãos. A bênção está disponível para todo aquele que crer em Cristo Jesus. A partir da sua conversão, aí então ele recebe essas bênçãos, porque Deus predestinou toda a raça humana para o louvor da sua glória. E aqueles que adentram ao plano de Deus, que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, recebem então esta bênção. Nós somos eleitos, somos predestinados e podemos ter a adoção como filhos para o louvor da glória de Deus. Isso nada tem a ver com a seleção de um pequeno grupo escolhido por Deus, os demais já estão definidos que estarão perdidos. Não. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum só se perca. O desejo de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade. Preste bem atenção nesse princípio de interpretação bíblica. A Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Você não pode pegar um texto isolado e tentar tirá-lo desse contexto e pegar interpretações de pessoas à parte e então querer interpretar o texto com base em linhas teológicas. Você precisa interpretar o texto com tudo que a Bíblia ensina. Então, se alguma interpretação ferir algum princípio bíblico, algum ensinamento bíblico, algum propósito bíblico, então você deve recuar, repensar e rever a sua maneira de enxergar o texto bíblico. Posso ouvir um amém? Hoje nós fazemos parte de um plano que Deus tem. E esse plano é antes da fundação do mundo. Está lá no versículo 4. Deus fez tudo isso e para si mesmo. Ele fez isso para o seu próprio louvor. Como já dissemos, segundo o beneplácito da sua vontade, a expressão bíblica do versículo 5. Isso tudo Deus fez de graça e por graça. Não porque merecíamos, mas recebemos dele graciosamente. É a graça de Deus que nos faz receber isso. Então é para o louvor da sua glória, somos predestinados para nos apresentarmos a ele irrepreensíveis. Então quando a gente busca uma vida íntegra, uma vida reta, a gente escolhe viver essa vida reta e íntegra, nós vivemos para o louvor da sua glória e para o qual toda a raça humana está predestinada. Então, nossa oração é que todos conheçam essa verdade, aceitem essa verdade e sigam essa verdade. A Bíblia diz que é posto diante dos homens dois caminhos, um largo e espaçoso, e o final é perdição, e um estreito, e poucos que escolhem esse caminho. A expressão bíblica é: escolhei, pois, a vida. Então, você precisa tomar a sua posição. Em segundo lugar, quero falar da bênção que vem de Jesus Cristo. Bênçãos em Jesus Cristo. O texto ressalta para nós
a expressão redimidos e feitos herdeiros. Eu quero ler os versículos de 7 a 12 de Efésios 1. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. É hora de admitir que a obra de Jesus Cristo na cruz é a base para todas as bênçãos que estão disponíveis aos crentes em Cristo Jesus. Deus nos redimiu para si mesmo por meio de Cristo Jesus. Redimir é comprar de volta. É alguém que tinha um escravo, naquela época usava muito essa prática, e perdia esse escravo por alguma circunstância. Então ele ia lá e comprava de volta e redimia o seu escravo. É alguém que tinha uma dívida e o seu credor então está ali aguardando, e alguém vem e paga essa dívida e redime aquela pessoa daquela dívida. É alguém que tem uma culpa e alguém vem e consuma e paga aquela culpa e diz: está consumado. Então aquela pessoa é redimida da culpa, a pessoa é liberada da punição. É isso que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Cristo pagou com preço de sangue, diz o versículo 7, a nossa redenção. Nós fomos comprados a um preço inestimável, com sangue. Ele pôde trazer o perdão dos pecados sob a graça, pela graça de Deus e no ato salvífico de Cristo Jesus. Em Cristo também fomos feitos herança. O versículo 11 cita a herança. Um comentarista bíblico afirma que um comentarista bíblico declara que esta afirmação pode significar que nós somos a herança de Deus em Cristo e também que recebemos de Deus em Cristo a nossa herança. Isso é maravilhoso. Somos herança do Senhor. Diz o Salmo 127, versículo 3, diz que os filhos são herança do Senhor. Como filhos adotados por Ele também em Cristo Jesus, como declara o versículo 5, temos também uma herança garantida em Cristo Jesus. Se você ler primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 4, você vai entender. Diz assim o texto: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para você que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então a nossa herança está guardada em Cristo Jesus. Nossa herança é a vida eterna com Deus e com Jesus Cristo, que está preparando para nós lá no céu a nossa morada espiritual. Um estado de espírito maravilhoso que viveremos na presença de Deus. Posso ouvir um amém? A terceira bênção reservada para mim e para você tem a ver com as bênçãos do Espírito Santo, selados e empenhados, penhorados, garantidos. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14 diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Oh, louvado seja Deus! Jesus, ao anunciar a sua volta ao céu, ele anunciou que um outro ficaria para prosseguir a obra que ele havia iniciado, o Consolador, o Espírito Santo. Este tem várias funções, e uma delas, como o apóstolo Paulo afirma, é de nos selar para o Senhor, nos separar, nos marcar, nos garantir
para o Senhor. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, versículo 13. Essa ideia, ela vem de um tempo muito antigo. Naquela época, quando um rei queria mandar uma correspondência para alguém, é claro, não tinha e-mail, não tinha correio, então alguém subia em um cavalo e viajava, ele levava consigo uma carta. Essa carta ela era fechada e selada, era feito um selo que era a marca daquele rei, e todo mundo sabia que aquela correspondência tinha a garantia de que veio da parte daquele rei, foi trazido por um mensageiro, mas era selado, garantido, penhorado. Essa é a ideia. Paulo, ele pega emprestada essa mesma visão e diz: o Espírito Santo é o nosso selo, é a nossa garantia de que o rei é dono da nossa vida. Louvado seja Deus! O Espírito Santo, então, é essa garantia, para que todos saibam que nós viemos de Cristo e vamos para Cristo. Temos a marca de Cristo em nós, temos a marca de Deus em nós, o seu Espírito, para mostrar que somos do Senhor. Essa é a bênção maravilhosa que você precisa crer, precisa ter consciência de que ela é sua, ela é a presença de Deus em cada um de nós, dentro de nós, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Posso ouvir um amém? Essa bênção maravilhosa nos dá certeza de que, ainda que seja grande a nossa luta, a adversidade cresça diante de nós como uma grande onda querendo nos consumir, dentro de nós temos o penhor, a garantia, o selo do Espírito Santo. Eu sou do Senhor. Vamos dizer juntos? Eu sou do Senhor, louvado seja Deus. O versículo 14 diz que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Aconteça o que acontecer com aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, ele tem a certeza de que está selado e que pertence ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? É hora de admitir que a nossa realidade como crentes em Jesus é que somos abençoados com todas as bênçãos celestiais, segundo o versículo 3, que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É hora de admitir que Deus enfatiza a nossa eleição e predestinação para o louvor da sua glória. Versículos 3 a 5 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. É para isso que a raça humana foi eleita, predestinada, e aqueles que adentram ao plano de Deus recebem esta grande bênção. É hora de admitir que o preço pago por Jesus para nos redimir foi um alto preço. Versículo 7 diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Não merecíamos, não valíamos nada, mas ele pagou um alto preço por mim e por você, demonstração, prova, constatação da graça de Deus, favor imerecido de Deus que recebemos da mão de alguém que ama e por amor nos deu o seu Filho. E é hora de admitir as implicações de termos o selo de Deus em nós, o que nos faz igreja em unidade da fé no mesmo Senhor. Quem é o dono da minha vida? É o dono da sua vida. Em quem deposito a minha fé? Em Deus, o mesmo Deus em que você deposita. Isso foi possível por quê? Porque fomos lavados pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus. Quem é o meu Salvador? Esse Jesus, Jesus o Cristo. Ele é o Filho de Deus, o meu Salvador e o meu Senhor. Quem me garante isso? O Espírito Santo, que está selado em nós no momento em que ouvimos e cremos em Jesus Cristo. E isso faz toda a diferença. Isso nos dá força. Eu não sei como está a sua vida, qual é a batalha que você está enfrentando agora, qual é a adversidade que alcançou a sua casa, a sua família, a sua vida, mas uma coisa eu sei: você é de Deus. Você pertence a Deus. Bênção inigualável. Confia nesse Deus, porque pela palavra Ele trouxe à existência todas as coisas. Ele declarou com a palavra: haja luz e houve luz. Ele pode declarar agora: vença essa batalha e você é mais que vencedor. Louvado seja Deus, porque você é do Senhor.
você é abençoado pelo Senhor. Seja sobre a sua vida a graça do Senhor Jesus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer
a sua voz. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós bendizemos o teu nome pelas bênçãos que o Senhor nos dá, derramando sobre nós bênçãos incontáveis, bênçãos inigualáveis, bênçãos maravilhosas. Muito grato, Senhor, por tudo que tens feito por nós, não apenas por mim, mas pela minha casa, pela igreja, pelo teu povo espalhado pelo mundo, desde a criação do mundo, a partir do momento em que o Senhor escolheu criar um povo todo seu. O Senhor não desistiu de nós. Louvado seja o teu nome. Abençoa agora essa vida que ora comigo. A luta é grande, a batalha às vezes alcança os nossos corações, mas nós podemos segurar na sua mão e dizer: meu Deus é comigo e eu sou mais que vencedor. Pai, que a bênção do Senhor seja plenamente aceita, reconhecida e alcance cada coração que entrega a vida a Jesus. E se tem alguém aqui hoje querendo esta bênção, que possa dizer: eu me arrependo dos meus pecados, eu abro o meu coração, vem Jesus, entra na minha vida e torne-se o Senhor, o Salvador, o dono da minha vida. Vem Espírito e sele com o selo da promessa a minha vida, porque a partir de agora eu sou de Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Continue conosco na nossa página no Instagram, na nossa live de oração. E domingo, 9 horas, Escola Bíblica Discipuladora, 10h15 nosso culto, 18 horas mais um culto para a bênção do Senhor. E não esqueça aí de clicar no joinha para nos ajudar aí na curtir. Se você ainda não se inscreveu, clique em inscrever-se e seja mais um seguidor do nosso canal do YouTube. Que Deus assim nos abençoe.